O meu entrevistado de hoje será Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo e consultor técnico interno da MP Agro. E o tema da nossa entrevista será: implementos e máquinas agrícolas demandam zelo redobrado na manutenção. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, Divino. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar vindo conversar contigo mais uma vez, em nome de toda a MP Agro. É um prazer receber você aqui, Vinícius. E para falar de manutenção, cara, é um tema. Vira e mexe, o pessoal acaba falando aqui, é recorrente, mas parece que assim, faz parte do dia a dia do produtor, não tem como fugir. E antes da gente entrar exatamente no assunto da manutenção, como é que está a expectativa para a produção total de grãos para a safra 2022-23? É lógico que a Conab tem as previsões, não são números exatos, mas como é que está a expectativa por enquanto? Divino, atualmente, como você mesmo colocou aí, sempre a gente trabalha aí com projeções, né, com expectativas e tudo mais, e literalmente aí, segundo a própria Conab, né, a expectativa aí dessa safra 22-23 é de aproximadamente aí uma colheita de 308 milhões de toneladas, tá? Impulsionado principalmente pelo mercado, né, desses produtos, dessas commodities. Então, entre arroz, feijão, soja, milho e até mesmo o próprio algodão, a gente aí tem uma perspectiva de mercado muito favorável, tá? Na questão da soja, principalmente, que eu acho que é um dos pontos que a gente mais tende a se falar aí, né? Os preços dessa commodity, ela tem se mantido e a tendência é que se mantenha atrativa, né? Uma vez que a oferta e a demanda, ela está balanceada, né? Então, a gente entende que a demanda dessas oleaginosas, né, elas seguem ajustadas e é um reflexo direto com a produtividade e o escoamento desses produtos, né? Então, há aí uma expectativa de crescimento de aproximadamente 3,5% de área cultivada, né, chegando aí aproximadamente aos seus 42, 43 milhões de hectares para a próxima safra. E, além disso, né, a gente também tem que considerar a questão do algodão, né, que ele não é um grão em si, mas não deixa de ser uma commodity, né, uma produção de grande importância aí para o nosso país, e ela, por Aliás, sua uma vez, cadeia muito bem estruturada, né, Vinícius? muito bem estruturada, muito bem colocado, Divino, e muito complexa, né, ela é uma cultura assim que demanda muita atenção, principalmente no pré-porteira, que a gente fala, né, que é na hora da produção, todo aquele cuidado com o manejo de defensivo para praga, para doenças e tudo mais, e até mesmo com a infestação de plantas daninhas, né? Então, na complexidade de manejo do algodão, ele acaba se fazendo importante também nesse cenário, né? E a gente vendo, né, a gente visualizando essa questão, há aí uma grande perspectiva em relação ao algodão também, tá? Principalmente que há uma tendência aí de aumento de área, né? Produtividade, devido às genéticas hoje sendo implantadas aí no país, né? E, consequentemente, esse acréscimo de produção, né? Que quando a gente fala na questão de produção, seria na produção por hectare, né? Então, assim, uma visão mais micro, mas precisa, né? E essas primeiras previsões aí, elas tendem a chegar aí aproximadamente uma colheita de 2,9 a 3 milhões de toneladas de pluma, né? Que é o primeiro produto que a gente verifica na questão do algodão. Mas, por outro lado, nós também temos, né, os subprodutos dessa cultura, que daí vem aquela questão que você colocou logo no início da complexidade desse cultivo, que acaba virando até mesmo o caroço de algodão, né, que é um dos subprodutos mais importantes da cultura para a alimentação animal, né? Então, assim, esses fatores, eles acabam impulsionando esse avanço da cultura, né, elevando o patamar do Brasil em relação aos preços do produto, a rentabilidade, né, e a comercialização antecipada. Bom, você trouxe aí uma série de fatores que podem impulsionar essa produção, mas também existem fatores que podem atrapalhar essa produtividade. Eu gostaria que você trouxesse alguns deles.
Então, só para a gente complementar essa questão de impulsionar produções, ô Divino, só para a gente deixar um pouco mais direcionada essa questão, o mercado está muito favorável na questão de preço dessas commodities, então ela tende a vir com uma perspectiva melhor para os acionistas e para aqueles que tendem a investir no mercado agro, tá? Principalmente voltados à liquidez e rentabilidade das produções, né? Então, isso daí são patamares aí de divulgação da Conab, se eu não me engano, do mês de agosto, né, que deixa a gente bem a par com relação a essa perspectiva. No entanto, além da questão de mercado que a gente tem que considerar para estar falando, para estar direcionando a questão de impulsionamento e tudo mais da produtividade, realmente existem diversos fatores que podem atrapalhar. No meio agro, nós estamos aí acostumados a lidar principalmente com a questão de uso consciente de defensivos, no que diz âmbito de proteção contra fungos, contra pragas, né? Aliás, contra doenças, contra pragas e até mesmo com infestação de plantas daninhas. Então, a aplicação de fungicida, inseticida e herbicida, ela tende a ser mais cautelosa, bem mais programada, né? Bem programada, principalmente visando junto às tecnologias que estão no mercado hoje, né? Que a gente acaba contando com elas, incluindo nesses produtos, né? No entanto, a gente também tem que entender que há uma grande interferência dos fatores de manejo como um todo. E esse manejo a gente tem como conhecimento que são as operações relacionadas na cadeia produtiva, né? Só que a gente deixa de pensar um pouco do antes de iniciar esses manejos, né? Que seria você se manter seguro, né? E respaldado por interferências sem programação. Então, manutenção de implementos agrícolas, por exemplo, ela acaba sendo um fator externo, né, de grande importância dentro do manejo, que também pode ser um fator determinante aí no custo produtivo. Qual que é a importância da execução dessas manutenções que você acabou de falar aí, das máquinas e equipamentos? A maior importância principal, né, colocamos assim, é correlacionada direta e indiretamente ao custo de produtividade, Divino. Se a gente efetua aí uma manutenção adequada dessas máquinas, a gente acaba auxiliando o produtor na tomada de decisão em relação a futuros problemas. Com isso, acaba sendo gerado o menor custo de produção do que se diz respeito ao custo operacional, né, no consumo de diesel, o consumo exorbitante de diesel, né, que a gente acaba acompanhando todo esse mercado, e principalmente na mão de obra de operação, tá? Tanto na questão do mecânico, na questão do operador e tudo mais. Ô, Vinícius, é muito comum a gente ver, às vezes, em determinadas propriedades rurais, as máquinas, os equipamentos, guardados lá debaixo do pé de manga, guardado no fundo do quintal. Esse armazenamento correto dessas máquinas, ele, de certa forma, acaba aumentando a eficiência do trabalho no campo? Divino, muito interessante esse seu questionamento. Você colocou aí um ponto bem importante com a realidade do produtor, visto que sim, nós encontramos diversas vezes esses implementos debaixo de uma árvore, debaixo de alguma estrutura, às vezes nem 100% coberta, né? Mas a gente tem que diferenciar um ponto aqui. A questão de eficiência do trabalho, ela vai estar indiretamente correlacionada a isso. Ela não é algo diretamente relacionado. Por quê? Digamos aí, a MP Agro, por exemplo, hoje especialista na manufatura em aço inox, mesmo se colocar dessa máquina, esse implemento, tanto a céu aberto, tanto quanto em galpão, ela teria a durabilidade dela resguardada por conta do aço inox, certo? No entanto, a gente tem que ter aquela questão da manutenção e higienização desse equipamento. Então, quando a gente para pensar nessa questão principal de manter o equipamento fora de um galpão, por exemplo, a gente tem que estar pelo menos resguardado em relação à estrutura desse equipamento e principalmente as condições no qual ela está sendo exposta a esse local, né? Por que eu falo esses pontos, né? Eu coloco esse detalhamento. Porque a eficiência operacional, né, desse implemento, ela vai estar totalmente direcionada à forma com que essas manutenções são feitas, tá? E com relação ao operador que está executando o trabalho. Agora, com relação ao armazenamento, a gente pode estar deixando diretamente interligado com a durabilidade, né, e com a vida útil desse equipamento.
Então, quando a gente fala de equipamentos em carbono, por exemplo, que sofrem ação da corrosão, elas armazenadas a céu aberto fica totalmente inviável, né? Ela acaba comprometendo a integridade da estrutura e, consequentemente, aí a longevidade desse equipamento. No entanto, quando a gente coloca aí as condições do aço inox numa situação dessa, a gente tem uma vantagem, né, de durabilidade e de redução dessa corrosão e, consequentemente, desse dano, mas, de certa forma, a gente vê pelo armazenamento, né, o cuidado com que é tido os equipamentos na fazenda, né? Então, assim, quando a gente vê um equipamento armazenado a céu aberto, a gente entende qual que é o zelo do produtor em relação a isso, né? Então, indiretamente relacionado à eficiência. Isso, de alguma forma, pode interferir na integridade física, elétrica e até hidráulica desses equipamentos, né? Com certeza, e principalmente porque se nós considerarmos aí o mercado hoje, que ele tende a manter, né, a aceitação de alguns produtos no mercado, a gente acaba também encontrando produtos que não têm proteção nenhuma. Como assim proteção, Vinícius? Vou dar um exemplo bem simplório aqui para a gente entender. Atualmente, a MP Agro ela tem trabalhado com grandes empresas, né, como Danfoss, Impel, para compor nossa estrutura de implementos. E também contamos aí com kit iluminação e câmera, por exemplo. Esses dois, eles contam com uma codificação, né, com uma certificação IP67 e IP69, que compromete aí, né, que garante uma resistência com a presença de água, imersão em água, temperatura. Então, assim, isso acaba aumentando a vida útil desses pontos, né, desses componentes, desses acessórios. E essas, né, por sua vez, elas acabam, elas estão totalmente direcionadas com a integridade da máquina, né? Porque, assim, se a gente introduz um equipamento, um acessório, que ele promove aí uma qualidade, uma segurança maior a longo tempo, a gente acaba melhorando essa questão essa visão, né, de integridade da própria máquina. Então, além disso, a gente pode interligar essa integridade física, elétrica, hidráulica, totalmente com a manutenção que é feita, tá? Então, toda a integridade ela vai estar relacionada com as avaliações em campo, né? Principalmente no que se diz respeito a equipamentos de vida útil baixas, até mesmo de média alta, tanto quanto as próprias manutenções que são efetuadas para evitar problemas futuros, tá? E tudo isso é 100% essencial, né, para manter essa integridade desses equipamentos, de maneira geral, tá? Física, elétrica, hidráulica, entre outros. Bom, a gente sabe que até máquina nova dá problema. Isso às vezes você compra um carro zero, você sai da concessionária, ela acaba dando um problema ali, né? Mas é possível eliminar falhas e danos prematuros nesses equipamentos? Divino, eu gostei bastante desse seu questionamento, principalmente porque você utiliza a palavra eliminar. Eliminar é algo que a gente tem de sempre buscar, né, para evitar com que haja problemas futuros. No entanto, na visão macro que a gente tem que ter, nas condições que hoje a agricultura ela tende a nos proporcionar, eliminar é um termo um pouco forte. Por quê? Existem diversos fatores que não têm 100% de controle ao nosso alcance. E com isso a gente não pode manter essa palavra de maneira muito direta. No entanto, é possível reduzir esse índice de ocorrência de tais falhas, tá? Visto que vários fatores podem ser de fabricação ou até mesmo de usabilidade, certo? A questão de como cada produtor lida com o seu equipamento, tanto na parte de higienização, tanto na parte de armazenamento, tanto quanto na parte de manutenção e revisões periódicas, vai estar totalmente direcionada com essa parte de redução de danos, tá? Mas eu acho que a questão de eliminar 100% todas elas é a nossa busca, não que a gente sempre consiga alcançar, tá? A gente chega o mais próximo possível, sempre, tá? Perfeito. Você falou aí de manutenções preventivas. É possível classificar as manutenções preventivas e como é que elas podem ser categorizadas?
Sim, é possível sim, tá, Divino? Atualmente é de conhecimento da parte mecânica, na parte de implementos, a classificação em quatro tipos de manutenções, né? Onde a primeira é a manutenção é, preventiva, né, que é aquela que a gente previne um problema no campo, na hora da operação. Então, é a tentativa aí de reduzir esse índice de falha na hora da operação. Existe a manutenção preditiva, perdão. Essa daí ela está ligada aí pré-estabelecida com o fabricante normalmente, porque são informações captadas à medida ou né, medidas a partir de desgastes, por exemplo. Vou dar um exemplo rápido aqui, é a questão do óleo hidráulico, que a gente sabe que necessita uma troca de cada 1.000 horas. Então, essa daí, por exemplo, seria uma manutenção preditiva. Temos aí também a manutenção detectiva, essa daí é definida, né, a partir de busca, né, e falhas não perceptíveis, feitas por testes de detecção de falhas, considerando parâmetros mecânicos e físicos para determinação delas, tá? E essa proteção ela acaba evitando situações perigosas, principalmente possibilitando, né, a execução de manutenções de forma mais planejada, tá? Evitar com que haja problemas bem maiores no campo, né? Consequentemente, gerando custos maiores. E por fim, a gente tem a manutenção corretiva, que ela tem como objetivo, né? O próprio nome já diz, de resolver o problema que é apresentado no momento da operação ou no momento de execução de uma tarefa. Então, quando ocorre um dano no campo e a gente efetua essa manutenção, ela é denominada como manutenção corretiva. Bom, eu gostei, são quatro, mas assim, eu acho que as pessoas podem confundir um pouco. Eu gostaria de dividir isso em duas, pelo menos, para a gente poder explicar melhor. Qual que é a diferença, então, da manutenção preventiva e da manutenção corretiva? A manutenção preventiva, a gente tende a evitar essa falha futura. Então, por exemplo, se a gente já identifica que há uma possibilidade de algum problema ou falha em algum componente elétrico ou mecânico, por exemplo, a gente já evita com que essa falha ocorra no momento da operação. Então, a gente executa ela ainda em barracão, né, ainda em loco na fazenda, para que na hora da operação, na hora desse implemento, ser designado ao campo de atividade, ele não apresente essa falha em relação ao que foi visto no campo, né? Causando alguns prejuízos em relação ao custo operacional. E a corretiva, por sua vez, é a que a gente evita com a preventiva, né? A corretiva, ela é aquela que a gente não consegue fazer uma identificação muito precisa no galpão, né? No barracão, e na hora da operação ela acaba ocorrendo. Então, ela acaba podendo gerar maior custo, né? Porque aquilo que a gente conserta pode gerar outros danos secundários e, consequentemente, levando esse custo de manutenção, né? O que acontece na corretiva? Além dessa questão de custo do próprio produto em manutenção, que a gente não tem controle porque diversas coisas podem ser ocasionadas, também há o custo de operacionalidade, né? Que a gente acaba pagando um pouco mais para o operador, um pouco mais para o mecânico, o deslocamento do mecânico, o tempo de trabalho dele para a execução dessa manutenção. Então, ele é aquele que a gente pode considerar naquela terminologia que a sociedade normalmente usa, né? Que o barato fica caro. Então, esse é o momento que a gente tem que evitar, tá certo? Perfeito. Vamos agora para as outras duas, então. A diferença entre a manutenção preditiva e a detectiva, que foi a outra que você disse. Perfeito. A preditiva, o Divino, ela é aquela que, como eu comentei do óleo, né? Ela já está pré-estabelecida de necessidade de troca. Então, quando necessita, né, da verificação precisa do manual de uso da fabricante, uma assessoria, né, um suporte do fabricante, para que a gente consiga efetuar essas manutenções de maneira mais assertiva, né, e mais precisa. Já a detectiva são aquelas que deduzimos que podem ocasionar alguma falha, mas dependem de uma pré-avaliação, né, de uma detecção por parte do mecânico, por parte do consultor, né, do operador, para que a gente evite a manutenção corretiva, tá certo? E estabeleça
como preditiva. Então, suponhamos aqui que nós detectamos uma falha X e ela ocasiona, né, ela ocorre a cada determinado tempo. Então, a gente acaba classificando ela depois em preditiva. Não que seja uma obrigatoriedade, mas a intenção é justamente essa, tá? Bom, logicamente que tudo com o tempo se desgasta. Quais são as possíveis consequências, Vinícius, diretas e indiretas também, da falta de manutenção nas máquinas e equipamentos? Primeiro ponto, eu acho que o mais importante é o aumento do custo de produção. Ele pode se dar de duas formas, principalmente em relação a uma das principais é a janela de operacionalidade. Então, tudo vai decorrer de acordo com a janela de cultivo que o produtor tem, então o tempo que ele tem para efetuar um manejo, o tempo que ele tem para executar alguma ação, e essas manutenções ocorrem de maneira não planejadas, acaba aumentando o custo de produção, porque é máquina parada, é janela que pode prejudicar um plantio, é janela que pode prejudicar uma colheita, então são determinados dessa forma. Esse custo de produtividade pode ser aumentado. Tá? Também pode acabar influenciando a questão de rendimento operacional, visto que se nós não tivermos uma integridade física, hidráulica e elétrica desse equipamento, a gente pode comprometer homogeneidade de aplicação, faixa de aplicação. Isso eu já estou correlacionando um pouco com a questão de distribuição a lanço, tá? Então, volume de aplicação, homogeneidade de aplicação são todos fatores que são prejudicados uma manutenção não executada, tá? Ou até mesmo uma preventiva não executada, tá? Outro ponto também, né, que o pessoal acaba colocando bastante na ponta do lápis é a questão do aumento do custo da própria manutenção. Então, além da questão do custo operacional, né, que eleva o custo produtivo, também tem correlação com o nível, né, o valor de manutenção, que é aquilo que eu falei, o barato que sai caro. Às vezes a gente evita ou até faz uma manutenção corriqueira, mas evita olhar o real problema ali exposto, né? Então, ao invés de fazer uma detecção ou de tentar fazer uma avaliação mais precisa, a gente acaba fazendo algumas manutenções para liberação rápida, né? Quero trabalhar, quero pôr no campo, então isso daí acaba sendo influente demais. Também tem uma questão que pode ser uma grande consequência, Divino, que normalmente não é correlacionada, mas vale muito a pena a gente estar conversando, é a questão de profissionais, né, capacitados, principalmente para esses tipos de manutenções, né, de atividades. Então, como é de conhecimento de que são poucos esses profissionais que têm esse carinho, né, que têm essa visão macro e micro da situação, acaba sendo gerado problemas futuros até maiores, que está correlacionado aí com o barato sai caro, né, que a gente deixa para depois, ou depois a gente faz, ou não precisa, que está tudo certo. Então, essa falta de qualificação hoje no mercado, ela está totalmente direcionada com o custo das manutenções e, consequentemente, como você mesmo disse, de uma forma indireta, correlacionada com o custo de produção. Tá? Lembrando que isso daqui são só alguns fatores, né, nessa questão, mas existem diversos outros aí que podem ser influentes de maneira muito direta com a questão do custo de produção. Tá? Bom, você falou de consequências, mas eu acho que as pessoas entendem mais quando elas podem ver vantagens. Então, vamos ressaltar as vantagens, né? Além do ganho do tempo, né? Que outras vantagens o produtor terá com essa manutenção correta dos equipamentos? Olha, Divino, eu acho que nada melhor do que dinheiro no bolso, né? Se a gente pensar por um lado assim direto, não é verdade? É o jeito E mais se fácil de entender, né? Exatamente. Então, assim, quando mexe no bolso, é um negócio que pega muito forte, muito complicado, muito delicado, né? Então, você colocou bem aí essa questão, né, de vantagens, realmente, é algo que a gente tem que ver, principalmente por lado que a gente tem apresentado, né, da manutenção de implementos agrícolas. E o fator principal, primordial, é custo de produtividade. A gente vai voltar nessa tecla porque você tem um ganho de custo de produtividade quando você tem um melhor planejamento, né, na sua tomada de decisão e principalmente no seu retorno financeiro futuro. Então, quando você pensa na produtividade ou na produção, a gente tem aquela visão, né, de que a gente tem que deixar tudo em ordem para que nada ocorra fora do comum. Então, assim, é totalmente direcionado no bolso do produtor, tá? É a grande vantagem dele, o gasto
reduzido de diesel, né? O gasto emocional e físico para ir atrás de um mecânico na região, ou até mesmo em alguém especialista em algum tipo de implemento em si. Então, assim, tudo isso atrelado na questão de produtividade, tá? Na questão de valor de produção, retorno financeiro. Bom, vamos terminar aqui em alto estilo. Eu gostaria que você trouxesse as principais dicas, né? Quais são as principais dicas que você deixa para o produtor rural e também para o operador das máquinas, lógico, né? Ele trabalha diretamente com essas máquinas para se obter o máximo desempenho desses equipamentos. Divino, bem baseado no que a gente vem conversando aí no decorrer da entrevista. Não vejo que sejam, colocar assim, entre aspas, milagres e outras coisas assim, porque a gente, né, sabe que muita coisa tem ação do homem envolvendo. Então, de certa forma, eu aconselho aí uma boa manutenção, uma boa avaliação do seu equipamento antes da operação, um bom planejamento, né, para essas manutenções e avaliações, visto toda a janela produtiva. Então, quando a gente entende, um exemplo rápido, tá? A janela de manejo de solo para a gente fazer uma correção, por exemplo, uma pré-programação de 30, 40 dias antecedendo esse processo para que nada ocorra fora do esperado, né? Então, assim, manter as manutenções preventivas, preditivas e até detectivas em ordem para que evite o feito, né, das manutenções corretivas, que como a gente viu durante a entrevista, é o que mais acaba encarecendo no bolso do produtor. Então, assim, de uma maneira bem simplória, mantendo as manutenções de acordo, e aí já correlacionada com a MP Agro, mantendo uma boa higienização do seu implemento, você acaba melhorando, né, e proporcionando uma melhor integridade do seu equipamento no final do plano de safra. Tá certo? É interessante porque o produtor pode até falar assim, puxa vida, a maioria das coisas que o Vinícius falou eu já sei. A questão não é saber. Conhecimento sem prática é nulo, né? A Não questão é funciona. saber e fazer, não é isso, Vinícius? Exatamente. E, Divino, é uma coisa bem interessante de você ter colocado, porque é de costume, né, no tradicionalismo brasileiro aí, na questão de produtividade, entre outros pontos aí, a questão de execução literal do que é realmente recomendado, né? Diversos pontos a gente acaba acompanhando na cadeia produtiva, onde há orientação e recomendação do agrônomo, né, do técnico ali responsável, e que nem sempre é executada de maneira correta. Então, assim, não é só ter o conhecimento, mas sim saber o momento certo de ser aplicado. Então, esse exemplo que eu dei do manejo do solo, ele acaba sendo algo vantajoso, porque se a gente colocar aí o ponto que mais formidável, né, que é o vazio sanitário, né, que é o momento que ninguém pode colocar a plantadeira no campo, mas tem que fazer alguma coisa para melhorar a condição do solo, a gente tem aí uma grande vantagem. Então, assim, execução, além do planejamento, é essencial. Não adianta só ficar pensando. Vinícius, prosa muito boa. Mais uma vez, foi um prazer falar com você. Muito obrigado, viu? O prazer é todo meu, Divino, mais uma vez, em nome da MP. Obrigado pela oportunidade. Contem conosco aí quando precisarem. Gente, show de bola, show de bola. Meu bate-papo aqui com o Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo, o homem é do campo, ele entende do que fala e é consultor técnico interno da MP Agro, que é uma empresa muito gabaritada. E nós falamos a respeito de implementos e máquinas agrícolas que demandam um zelo redobrado na manutenção. Deixa um like se você gostou dessa prosa, deixa o seu comentário falando o que você achou, compartilhe com seus amigos para que o conhecimento seja multiplicado e se inscreva nesse canal para que você possa receber mais vídeos interessantes como esse. Um grande abraço e até a nossa próxima prosa.